Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. O tema da nossa aula de hoje é sobre biofábricas. Você já escutou falar desse tema em algum lugar? Se não, fica aqui na nossa aula que você vai aprender. Mas quando eu falo fábrica, o que vem na sua cabeça? Geralmente é máquinas trabalhando, né? Fumaça, poluição. Acontece que a biofábrica ela é totalmente diferente desses conceitos. A biofábrica, pessoal, ela vai fabricar seres vivos, por exemplo, plantas, fungos, insetos, todos eles trabalhando trabalhando como os verdadeiros operários da natureza, ou seja, ao nosso favor. Tá ok? Então, para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai falar sobre o conceito. O que é uma biofábrica? Olha só. As biofábricas, pessoal, são o centro de produção biológica em larga escala, que utilizam técnicas de biotecnologia, microbiologia, entomologia e culturas de tecido para multiplicar organismos vivos com finalidades específicas, pessoal. Então, a biofábricas, ela é uma verdadeira junção de biologia com tecnologia. São uma combinação perfeita. Por quê? Porque elas pegam os conhecimentos científicos e transformam em soluções ecológicas, soluções sustentáveis, ao nosso favor, até porque a gente está precisando dessas ideias. Então, as biofábricas, elas são perfeitas nesses quesitos, tá ok? E olha só, quais são as principais áreas que a biofábrica vai atuar? Pessoal, a agricultura, ela é a campeã, tá? Em relação a essa utilização. O que acontece? A ideia aqui é usar organismos vivos, tipo insetos, fungos, bactérias vivos, como aliados naturais contra pragas, reduzindo o uso de agrotóxico. Como assim? O que você consegue entender dessa parte? A biofábrica, pessoal, ela é uma verdadeira ajudante na área da agricultura. Eu trouxe um exemplo aqui de uma microvespa. Olha só o que a biofábrica faz com essa microvespa. Ela faz várias produções desse inseto e joga lá na lavoura. Com o objetivo de quê? Por exemplo, eu tenho uma lavoura que está sendo atacada por uma praga. Em vez de eu pulverizar aquela lavoura com agrotóxico, eu vou lançar essas microvespas. E o que ela vai fazer então, professora, nessa lavoura? Nesse exemplo aqui, olha só, a Trichogramma pretium, ela é uma microvespa, como vocês estão vendo aí. Ela vai depositar os seus ovos dentro dos ovos da lagarta, que é a lagarta que está prejudicando a lavoura. Então, os ovos dessa microvespa vai se alimentar dos ovos da lagarta, vai se multiplicar, vai crescer e vai ser solta de novo na lavoura. Ou seja, essa microvespa vai matar os ovos da lagarta, que vai ser impedida de se reproduzir, se multiplicar e, consequentemente, prejudicar mais a lavoura. Então, a biofábrica, ela produz em trilhões de microvespas, elas soltam na agricultura brasileira para ajudar nessa plantação contra essa praga, sem ter necessidade de usar nenhum tipo de agrotóxico. E isso faz a gente ter alimentos de uma forma mais limpa, tá ok? Olha só, aqui está a imagem, tá? Onde a microvespa, ela fica colocando seus ovos no interior dos ovos de lagarta. Continuando aqui, temos outros exemplos, pessoal, conhecida como Cortesia flavipes. Ela é uma vespa, olha só, essa microvespa, ela também é uma microvespa, ela é muito menor do que uma ponta de alfinete, tá? Ela é quase imperceptível ao olho nu. Então, ela é uma vespa usada no Brasil contra a broca de cana. A broca de cana, pessoal, essa larvinha aqui que vocês estão vendo, essa esbranquiçada, ela é muito prejudicial para a produção da cana-de-açúcar. Então, a gente tem que ter outros meios de combater essa praga. A gente usa quem? A microvespa, que foi produzida e lançada pelas biofábricas. Olha só, como eu falei, a broca de cana é uma praga que causa prejuízos milionários no setor sucroalcooleiro. Estima-se que 1 trilhão de vespas
sejam liberadas anualmente nas lavouras brasileiras, pessoal. Então, essa microvespa, ela tem a mesma ideia da outra vespa que a gente viu. Ela vai procurar as larvas dessa borboleta, as larvas, tá? E vai depositar, e vai injetar, na verdade, os seus ovos dentro dessa larva. E os seus ovos vão se alimentar dela, consequentemente a larva vai morrer. E os ovos que estão se alimentando dela vai eclodir e vai atrás de outras larvas para se alimentar, para começar o outro ciclo novamente. E isso evita o quê? Que as larvas se desenvolvam, se multiplicam e acaba com as plantações, no caso aqui da cana-de-açúcar. E isso aqui foi um sucesso mundialmente na área da biotecnologia agrícola. E o Brasil, ele é muito visado em relação às biofábricas em questão dessas pesquisas aí, tá? Desenvolve muito bem. Outros exemplos de organismos que a biofábrica produz são esses dois tipos de fungos. Olha só, conhecida como Beauveria bassiana e a Metarhizium anisoplia, perdão. São fungos entomopatogênicos, pessoal. São patógenos de insetos, ou seja, eles causam doenças nos insetos. Funcionam como o vírus da gripe para os insetos. Eles entram no corpo, se multiplicam e matam a praga, mas não afetam humanos ou animais domésticos. Olha só essa imagem. Aqui temos dois fungos. Temos aqui da coloração esbranquiçada, tá vendo? Esse aqui é o fungo da B. bassiana. Ela ataca muito os percevejo marrom que fica na soja. E esses fungos, pessoal, eles vivem no ambiente naturalmente, vivem no solo, fazendo, né, suas atividades. Acontece que quando ele encontra um inseto que possa infectar, ele invade o seu corpo, se alimenta dele e, consequentemente, aí libera vários tipos de esporos que são liberados no ar para encontrar outros insetos e fazer o mesmo processo, tá ok? Então, esse fungo aqui ataca esse percevejo. E esse verdezinho aqui, pessoal, que também é outro tipo de fungo, que é utilizado muito pelas biofábricas para ajudar aí contra as pragas, né? Inclusive, isso aqui é um controle biológico que se tem utilizado ultimamente, tá? Então, esse percevejo aqui está sendo colonizado por essa bactéria Metarhizium, que tá aí, que foi morto, né? Foi se alimentado ali, tem vários tipos de esporos. E como é que é feita a aplicação desse fungo numa plantação? Ele simplesmente pega esses esporos de fungo, dilui na água e depois despeja nas plantações. E aí acaba matando esses insetos que, consequentemente, está prejudicando uma certa plantação. Tá ok? Outro exemplo, pessoal, acontece que a biofábrica, ela não atua apenas na fabricação de insetos, tá? Ela vai também fazer clones de plantas. Olha só, biofábrica de mudas, elas usam a técnica de cultura de tecidos vegetais, também chamada de micropropagação. Então, como é que funciona? Um pequeno pedaço de tecido de uma planta saudável é colocado em um meio nutritivo estéril. Esse fragmento se multiplica e forma novas plantas idênticas, seus clones. As plantas são produzidas em salas com condições controladas de luz, temperatura e nutriente. Ah, professora, por que eles fazem os clones dessa planta? Primeiramente, pessoal, quando ele encontra uma planta com ótimas características, por exemplo, resistente a pragas, ótimas produções, então ele vai querer aquela planta. Com isso, ele faz o seu clone de várias, milhares de plantas iguais a ela. Então, querendo ou não, ele vai ter uma plantação uniforme, resistente a pragas e, consequentemente, ter uma ótima produção. Então, a biofábrica, ela também trabalha nesse campo, tá ok? Continuando aqui, quais são os exemplos de plantas que eles fazem os clones? Olha só, da banana, pessoal, eles fazem os clones da banana. Clones resistentes ao mal do Panamá, uma doença fúngica que já dizimou plantações em vários países. Fazem também da cana-de-açúcar, clones produtivos e resistentes a pragas. Do café também, olha só,
Mudas clonais ajudam a manter a qualidade uniforme da produção. E do eucalipto, usado na indústria de papel e celulose. Tudo com características ótimas, tá ok? E é claro, olha só uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Uma biofábrica pode produzir milhões de mudas por ano, todas livres de pragas e doenças, pessoal. E a biofábrica, ela faz todos esses trabalhos sem ter a necessidade de destruir ou desmatar mesmo a natureza, tá ok? Então, são pontos positivos que elas trazem aí para nós. Continuando aqui, a biofábrica, ela também vai atuar na saúde, como? Olha só. Nesse campo, as biofábricas trabalham com micro-organismos e células para produzir medicamentos, vacinas e substâncias de interesse industrial. Exemplos, pessoal, vacinas. A biofábrica, elas produzem vacinas, produzidas em células cultivadas em biofábricas. Temos as vacinas contra a gripe, a Covid-19, febre amarela, todas aí vindo de uma biofábrica, tá certo? Quais são os outros campos que eles também atuam? Antibiótico, na produção de antibiótico, pessoal. Fungos como a penicillium, que é a penicilina, tá? E a bactéria como Streptomyces, são cultivadas para extrair antibiótico. E um detalhe importante, pessoal, que nada é modificado geneticamente. Esses fungos, eles fazem né, essas atividades naturalmente. É da natureza delas produzir antibiótico. O que acontece? A biofábrica, ela pega esses fungos, deixa em um ambiente melhor, né, para cultivar, um ambiente mais propício, onde deixam elas mais à vontade, por assim dizer, para trabalhar de uma forma eficiente. Até porque a biofábrica, ela precisa de uma produção em grande escala, tá ok? Mas essas atividades, pessoal, são de uma forma natural, é naturalmente delas, tá certo? Temos aqui também os probióticos, são bactérias benéficas, tá? Bactérias do bem, como os lactobacilos e a bifidobacterium, produzidas em biofábricas para iogurtes, cápsula e suplementos, tá ok? E temos também as enzimas industriais. Micro-organismos são programados para produzir enzimas usadas em detergentes, alimentos, bebidas e testes, tá? Também, mais uma vez, são tudo atividades realizadas naturalmente por esses micro-organismos. A biofábrica faz o quê? Pega esses micro-organismos, deixa num ambiente melhor adaptado para elas trabalharem de uma forma mais eficiente. Tá ok? Então, continuando aqui, como é que é a biofábrica aqui no Brasil? O Brasil, pessoal, ele é uma potência mundial. Sim, o Brasil é considerado líder mundial em biofábricas aplicadas à agricultura tropical, porque combina grande biodiversidade, extensão territorial e diversidade de cultivos, fonte de investimento em pesquisa agrícola, instituições públicas e privadas. A gente sabe que o nosso Brasil é rico em biodiversidade. Então, por que não estudá-las e investir, e a ciência investir nesse campo? Para a gente ter essas opções, tá ok? Quais são as instituições de referências? Temos o Instituto Biológico, criado em 1927, foi um dos pioneiros do mundo no uso de controle biológico, tá ok? Temos a Embrapa também, que é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ele atua fortemente na produção de mudas clonais e micro-organismos, tá ok? Por que as biofábricas elas são tão importantes? Porque ela traz sustentabilidade, né? Ela substitui agrotóxicos e produtos químicos agressivos. Ela tem eficiência. O controle biológico é duradouro porque os organismos se multiplicam no campo e a gente viu os exemplos disso. Ela também atua na saúde através das vacinas, antibióticos e probióticos produzidos em biofábricas, salvam milhões de vidas. E, é claro, traz aí um futuro verde. São peças-chave da bioeconomia, que crescem em todo o mundo. Agricultores, indústrias e até hospitais dependem cada vez mais de soluções biológicas. Então, esses aí são os pontos muito fortes de ela ser tão importante. Lembrando que o Brasil, ele é pioneiro aí nessa área, tá ok? Continuando aqui,
trouxe algumas curiosidades aqui para vocês sobre esse tema. Olha só. Uma biofábrica pode produzir bilhões de insetos benéficos por ano. No Brasil, a área tratada com controle biológico saltou de 1 milhão para mais de 40 milhões de hectares em apenas 10 anos, ou seja, cresceu bastante, hein? Uma vespa produzida em biofábrica pode ser menor que a cabeça de um alfinete, mas é capaz de salvar hectares inteiros de lavoura. Algumas biofábricas conseguem clonar uma planta em questão de semanas, enquanto na natureza o processo demoraria meses ou anos. O açúcar e o álcool que abastecem carros flexos no Brasil dependem diretamente de biofábricas, já que sem elas o controle de pragas da cana seria quase impossível. E é claro, há pesquisas com biofábricas de algas para produzir biocombustíveis e até alimento para astronautas, pessoal. Então, são curiosidades aí em relação ao nosso tema de hoje. Então, são muitos pontos positivos nessa área que ajudam muito o nosso Brasil a desenvolver alimentos de uma forma mais limpa, a produzir combustíveis ecológicos, tá ok? E até mesmo remédios mais eficientes. Com isso, a gente vai para a parte do resumo, a gente vai dar uma revisada do que a gente viu no decorrer da nossa aula e, consequentemente, a gente vai resolver umas questõezinhas para testar os seus conhecimentos, tá ok? Olha só, um breve resumo da nossa aula de hoje, pessoal. As biofábricas são centros de produção em larga escala que utilizam biotecnologia, microbiologia e cultura de tecidos para multiplicar organismos vivos com finalidades específicas. A gente viu isso, certo? Quais são as principais áreas de atuação das biofábricas? Ela vai atuar na agricultura, tá? Criam inimigos naturais de pragas como vespinhas e fungos, substituindo quem? Os agrotóxicos. Temos as mudas clonais que multiplicam plantas resistentes como a banana, a cana, o café e o eucalipto por micropropagação. Temos também na área da saúde e biotecnologia, pois produzem vacinas, antibióticos, probióticos e enzimas para indústrias de alimentos, remédios e testes. E temos o meio ambiente, fornece micro-organismos para descontaminar solos, águas e mudas para o reflorestamento. Então, a biofábrica só tem muitos pontos aí positivos, tá certo? Agora vamos para a questão para a gente testar nossos conhecimentos? Vamos lá, rapidinho. Questão 1, pessoal, essa é uma questão do Enem, de 2011. Olha só, o controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa, Trichogramma sp, introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa consiste em que, pessoal? Alternativa A. A introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. B. Introdução de um gene letal nas borboletas a fim de diminuir o número de indivíduos. C. Competição entre borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. D. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. Ou E. Aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que deseja combater. E aí, qual dessas é a alternativa correta, pessoal? Analisando aqui, a gente já dá para eliminar bastante. Mas o nosso gabarito é a alternativa A, né, pessoal? O que a microvespa faz? Introduz, né, introdução de um parasita no ambiente da espécie que deseja combater. Estou introduzindo ali a vespa para ela combater aquela lagarta. Tá ok? Na verdade, né, os ovos daquela lagarta. Então, nosso gabarito é a alternativa A. Vamos para a questão 2. Olha só. Uma fazenda tomou a iniciativa de implementar
uma instalação onde se produz bactérias em larga escala que são utilizadas para o controle de pragas como lagartas e nematóides. A benfeitoria instalada nessa fazenda constitui um exemplo de biofábrica. Assinale a alternativa que contém benefícios diretos gerados pela iniciativa citada. Aqui, na verdade, está perguntando quais são os objetivos, certo? Das biofábricas. Alternativa A, redução do uso de agrotóxicos, preservação da biodiversidade, recuperação de áreas florestais degradadas. Nessa alternativa, se a gente for analisar, pessoal, redução do uso de agrotóxico está certo, mas preservação de biodiversidade e recuperação de áreas florestais degradadas, ela não entra muito no objetivo. Aqui está mais para o reflorestamento da área. Não é um dos objetivos diretos, certo? Aí da biofábrica. B, aumento da eficiência e sustentabilidade agrícola, certo? Contribuição para a mitigação das mudanças climáticas e aumento da eficiência energética. Não, aumento da eficiência energética não tem nada a ver aí com produção de energia, né? C, redução do desmatamento, preservação da biodiversidade, contribuição para a mitigação das mudanças climáticas? Também não. D, redução do uso de agrotóxicos, aumento da eficiência e sustentabilidade agrícola? Sim. Impacto positivo sobre a saúde coletiva? Sim, né? A D está toda correta, então nosso gabarito alternativa D. Vamos só ler a E para eliminar. Contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, aumento da eficiência energética, impacto positivo sobre a saúde coletiva? Também não. A gente já viu aí que a eficiência energética não entra nos nossos objetivos, tá? Então, nosso gabarito alternativa D. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí acertado essas questões, terem entendido o conteúdo também. Espero que vocês, né, consigam aí resolver outras questões se forem fazer. Bom, então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.